Olá, vamos para o nosso mais um estudo. Muito bem, muito entusiasmo, muita garra, muita vontade de vencer e com o potencial necessário para vencer. Como fico feliz de poder gravar essas aulas para vocês. E espero que eu esteja alcançando o meu objetivo, que é colaborar com vocês. Não se esqueça, olha o que eu estou pedindo em troca, que vocês compartilhem, que vocês divulguem esse projeto, ok? Vamos lá. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Nós vamos entender passo a passo esse dispositivo. Vamos comigo. Quando insuficientes para constituir a fundação. Gente, tem aquele ditado: fundação criada por pobre não tem jeito. Imagine que eu resolva construir uma fundação. O meu objetivo é a cultura. Eu tenho 10 mil reais, mas para a criação dessa fundação eu preciso de 50 mil reais. Então a primeira parte do dispositivo já está fechada. Quando insuficientes para construir a fundação. Eu preciso construir uma fundação que gasta 50 mil. Eu só tenho 10 mil. Então, o patrimônio bem que eu tenho, que eu estou colocando na dotação, é insuficiente. Entenderam daí? Muito bem. Quando insuficiente para construir a fundação, os bens a ela destinados, eu mesmo sabendo que era 50 mil, eu destino os 10 mil. Segunda parte, terceira parte. Se de outro modo não dispuser o instituidor, só que não tem outro modo, eu não tenho bens, eu não tenho carro, não tenho nada, só tenho os 10 mil. Vou lá, né, e destino para a fundação 10 mil. Só que para o fim da fundação, para a construção da fundação, eu preciso de 50 mil. Continuando. Quando insuficiente, os 10 mil é insuficiente, para construir a fundação, os bens a ela destinados, os 10 mil, se de outro não dispuser o instituidor, o Hernando não dispõe de mais, serão incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Só que tem a fundação do Carlos, que tem o mesmo fim ou semelhante ao meu. Então, esses 10 mil reais serão incorporados à fundação do Carlos. Está vendo? Como é que é bom a gente fazer o leitura dispositivo citando exemplos? Compreenderam? Muito bem. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Vamos imaginar uma coisa. A dotação, eu já falei, que é a separação de um patrimônio destinado à fundação. A dotação inter vivos é a escritura pública irrevogável. Já a dotação causa mortes é o testamento. Vamos lá.
Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, então Hernando quer constituir uma fundação. Muito bem. Negócio jurídico entre vivos. O Hernando, eu estou lendo dispositivo, colocando exemplo. O Hernando, que é um instrutor, é obrigado a transferir-lhe a propriedade. Imagine para a instituição dessa fundação, eu tenho um lote. Então, eu sou obrigado a transferir-lhe a propriedade. Transferir a propriedade do lote para a fundação. Ou outro direito real, mas eu não tenho. Eu tenho só um lote. Muito bem. Sobre os bens dotados. Se eu não transferir a propriedade desse lote para a fundação, eu tenho que transferir. Se eu não transferir a propriedade desse lote para a fundação, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Aí haverá um mandado judicial que mandará que seja registrado em nome da fundação o lote que faz parte da dotação, que é o bem dotado para a instituição da fundação. Compreenderam? Então, você deu aquele bem, que é um bem já dotado para a instituição da fundação. Se você não transferir aquela propriedade, será registrada aquela propriedade em nome da fundação por mandado judicial. Por mandado judicial. Vai aí uma pergunta. Quem fez a dotação pode posteriormente se arrepender do fato? Seria possível revogar a dotação a que se destina a criar a fundação? Vamos para um exemplo. O fundador resolve promover uma dotação por meio do fundamento. Então, o seu desejo é que, depois de ele morrer, seja criada a fundação que ele projetou em vida. Se ele faz a dotação por testamento, hoje seria possível que amanhã ele revogue o testamento. Sim. Desculpe. O testamento pode ser revogado pelo seu autor ou até o dia da morte. Desculpe, o testamento. Agora, o instruidor, o criador, fez uma dotação entre vivos, por escritura pública. E como sabemos, é feita em cartório, é conhecida de terceiros, cria uma expectativa social. A sociedade agora conta com uma futura existência dessa fundação que teve suas bases lançadas por meio de escritura pública. Neste caso, a lei considera o ato irrevogável. O fundador não pode voltar atrás. Artigo 65. Depois nós vamos resolver algumas questões. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entregar a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Quando o fundador promove a dotação do seu patrimônio, ele está consumando a primeira etapa de criação da fundação. Ocorre que, encerrado essa dotação, a entrega do seu bem para a fundação, é preciso que sejam lançadas as bases para o estatuto da pessoa jurídica, o estatuto da fundação. Normalmente, estatuto é feito pelo próprio fundador. Mas nada impede que o fundador, ao invés dele mesmo elaborar, ele mesmo fazer estatuto, delegue essa incumbência a terceiros. Ao delegar essa incumbência a terceiros,
o fundador especifica o prazo em que o estatuto deve ser concluído. O prazo em que o estatuto deve ser terminado, encerrado. E se o fundador delegar um terceiro e não mencionar o prazo da conclusão, o prazo será de 180 dias. Entendendo mais ainda o artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio. Eu quero criar uma fundação. Doei um lote. Só que eu não quero ser o responsável pela aplicação do patrimônio. Eu vou entregar essa aplicação para o José, para a incumbência de José. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio. Eu cometi a aplicação do patrimônio ao José. Em tendo ciência do encargo, foi dado a José a ciência desse encargo da aplicação do patrimônio. Formular logo. José terá que formular logo, de acordo com as suas bases, de acordo com os fins da fundação, o estatuto da fundação. Então, José que formulará logo o estatuto da fundação, submetendo-o em seguida à minha aprovação com recurso ao juiz. Colegas, vocês estão vendo que o estudo sobre fundação é importante e não é difícil. Vamos para o parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, pelo herdando, dando aquele exemplo anterior, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Ou a pessoa designada elabora o estatuto do prazo determinado pelo fundador, ou, em não havendo esse prazo, essa pessoa deverá elaborar o estatuto em 180 dias. Em 180 dias. Na sua falta, a incumbência caberá ao Ministério Público. Ao Ministério Público. Compete ao Ministério Público conceder aprovação para o estatuto apresentado. E não havendo aprovação do estatuto público, é cabível o recurso ao juiz. O José vai passar o estatuto para mim, eu vou pedir que encaminhar para aprovação do Ministério Público. E cabe recurso também ao juiz. Pleiteando assim do juiz um provimento capaz de suprir a aprovação pelo Ministério Público que recusou a conferir. Tranquilo? Vamos fazer algumas questões? Vamos lá. Primeira questão. É correto afirmar que, quando da formação de uma fundação, aquele que deseja criar pode prover por si só todas as necessidades para a sua regularização, ou seja, a redação e a aprovação do seu estatuto. Verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima. É por si só. Não tem necessidade de unir-se a outros para a criação da fundação, desde que haja um patrimônio. Próxima questão. Pode delegar o instituidor a alguém tal mistério de elaboração e administração do patrimônio. Nos casos de constituição da fundação, por ato causa mortes, é um dos exemplos, determinando qual bem irá formar a fundação, qual a sua finalidade e a indicação da pessoa para a redação
dos atos constitutivos. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso mesmo. O instrutor pode delegar, incumbir a terceiro que elabore o estatuto da fundação. Próxima assertiva. O fundador pode redigir os estatutos da futura fundação ou delegar tal função a terceiro, que deverá fazê-lo no prazo determinado no ato de instituição da fundação, ou, no silêncio deste, no prazo de 360 dias. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Falsa, porque o prazo, se não estiver estimulado pelo instituidor, será de 180 dias. Próxima assertiva. É correto afirmar que é também função do Ministério Público redigir os estatutos da fundação caso o fundador não os tenha escrito nem designado alguém para fazê-lo, ou ainda, no caso deste terceiro designado, não o fazer no prazo determinado pelo estatuto, nem nos 180 dias. Verdadeira ou falsa assertiva? É uma assertiva verdadeira. Se não for feito no prazo de 180 dias, será feito pelo Ministério Público. Próxima assertiva. Qualquer alteração do estatuto será obrigatoriamente deliberada por 1/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Jamais poderá contrariar ou desvirtuar seu fim e deve ser aprovada pelo representante do Ministério Público responsável pela curadoria das fundações, que exerce o papel de fiscalizar a fundação. Pode gabaritar. Esta assertiva está errada, porque não é 1/3 que deve deliberar, mas 2/3. 2/3. Qualquer alteração do estatuto será obrigatoriamente, não é facultativo, será obrigatoriamente deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Mais uma assertiva. Caso o Ministério Público não concorde com a alteração proposta pelos 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, podem os administradores da fundação requerer ao juiz o suprimento da autorização por meio de sentença. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Verdadeira. É isso mesmo. Se o Ministério Público não concordar com a alteração proposta pelos 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, os administradores da fundação podem requerer ao juiz o suprimento, a autorização para a alteração do estatuto, que será dada por meio de sentença. Mais uma assertiva e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. É correto afirmar que, tornando-se ilícita, impossível ou
inútil à finalidade fundacional da fundação, ou chegando a termo o prazo de sua existência, nos casos de fundações por tempo determinado, o Ministério Público ou qualquer interessado deverá promover a sua extinção. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Está falsa, porque não é deverá. Poderá promover a sua extinção. Poderá promover a sua extinção. Porque aí o enunciado está simplesmente generalizando. Na verdade, poderá promover a sua extinção. É importante frisar que o patrimônio restante será destinado a quem o estatuto ou ato constitutivo estabelecer. Mas, em caso de silêncio do estatuto, esse patrimônio será remetido a uma outra fundação com finalidade ou semelhança, designada pelo juiz competente para a dissolução da fundação. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público onde situadas. Velará pelas as fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Então, as fundações, elas têm o acompanhamento, elas têm o zelo, elas têm a fiscalização do Ministério Público aonde elas estão situadas. Parágrafo 1º do artigo 66. Se funcionarem no Distrito Federal, olha a ressalva, federal, e em território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. Se estender a atividade por mais de um estado, imagine que nós criamos, eu e você, criamos uma fundação que sua atividade cultural se estende além de Minas Gerais. Compreende outros estados do Brasil. Neste caso, diz o parágrafo 2º, caberá o encargo de zelo de fiscalização em cada um desses estados aonde está funcionando a fundação. Cabe a cada Ministério Público do Estado aonde está sediada a fundação que nós criamos. Fundações dos estados, Ministério Público Estadual. Fundação do Distrito Federal e dos territórios, Ministério Público Federal. Artigo 67. Artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto, nós fizemos um exercício desse, uma questão dessa. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma. É preciso que a reforma, inciso 1, seja deliberada por 2/3. Não é 1/3 nem 3/5.
2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Nós estamos aqui diante de um quórum qualificado, 2/3 para gerir e representar a fundação. Estamos aqui diante de um quórum qualificado, supera a maioria absoluta, que é a metade mais um. Esse quórum qualificado quer dizer que nós que temos uma fundação com 20 membros, 2/3 quer dizer que para alterarmos o estatuto, precisaremos de 14 votos para ser deliberado por 2/3 dos competentes para representar a fundação. Isto é o fórum qualificado. É mais do que a maioria absoluta. Que a maioria absoluta seria 20 dividido por 2 mais 1. Seria 11 membros. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. Essa alteração, ela não pode contrariar o fim da fundação. Não pode a reforma, em momento algum, transformar uma fundação cultural em assistencial. Porque o fim é cultural. Inciso 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público. Seja aprovada a alteração pelo órgão do Ministério Público. Seja aprovada a alteração pelo órgão do Ministério Público. E, caso o órgão do Ministério Público denegue, não aceite essa aprovação, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Poderá o juiz autorizar a requerimento do interessado. Seja aprovada a alteração pelo órgão do Ministério Público. E, caso o Ministério Público não aceite a aprovação, denegue. Se houver requerimento de interessados, o juiz poderá suprir essa denegação. Poderá autorizar a alteração do estatuto. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, no exemplo que nós falamos, pelo menos, vamos lá. Quando a alteração não for sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria, os 6 que votaram ao contrário, vencida, para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Novamente, quando não houver uma unanimidade de votos, deve ser promovida uma ciência, uma notificação à minoria vencida, que não concordou com a modificação estatutária, que não aceitou a modificação estatutária, para que, querendo, possa impugnar.
impugnara a alteração no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias. Isto quer dizer que a minoria vencida irá impugnar a alteração e ela poderá acontecer ou não acontecer. O que vale, deixando claro que é a vontade da maioria. O que a reforma contrariou a finalidade da fundação, o que a reforma não foi aprovada pelo Ministério Público, que não foi acolhido pelo quórum de 2/3. Aí, preste bem atenção. O que vale é a vontade da maioria. O que a minoria vencida pode fazer é impugnar a reforma apontando vícios, dizendo, por exemplo, o Ministério Público não aprovou, a reforma contrariou a finalidade da fundação, a reforma não foi acolhida pelo quórum de 2/3. Em nenhum momento a lei está conferindo a essa minoria o direito livre e certo de derrubar a reforma, mas sim de impugnar a reforma se a mesma contiver vícios. Novamente para o dispositivo legal. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, porque se for por votação unânime, lógico, não vai ter ninguém que vai impugnar. Os administradores da fundação, ao submeter o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Lógico, né, gente? Se for unanimidade, não há ninguém não há nenhum interessado em impugnar, com certeza. Artigo 69. Artigo 69. Tornando-se, mais uma questão que nós ouvimos sobre esse artigo, tornando-se ilícita, ilegal, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, a fundação foi criada com prazo determinado, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo, no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Esse dispositivo, ele é autoexplicativo. Então, nós vamos detalhar para vocês fecharem esse bloco, esse vídeo, sem dúvida, quanto a esse artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que se visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a sua extinção. Primeira parte desse dispositivo. Causas. O fim da fundação se torna ilícito, impossível ou inútil quando vence o prazo de duração. Ilícito. Fundação que prega o consumo e o tráfico de drogas, de produtos contrabandeados. Impossível. Fundação insolvente, que não tem patrimônio suficiente para desempenhar suas atividades. Consequentemente, a finalidade se torna impossível. Inútil. Fundação que visa preservar os dinossauros, que não existem mais. Vence o prazo para a duração.
A grande maioria das fundações são criadas por prazo indeterminado. Cria-se fundação e deixa o funcionamento enquanto for possível. Mas nada impede que a fundação seja criada por prazo determinado. É importante pontuar que a fundação deve acontecer, a dissolução, a extinção da fundação deve acontecer quando o juiz, em decisão fundamentada, assim determinar. Quando o juiz, em decisão fundamentada, assim determinar. Então, necessariamente, tem que se levar a dissolução a juízo. Mas o juiz não conta com poderes de ofício para determinar a extinção da pessoa jurídica. É preciso que ela seja provocada por meio de requerimento do interessado ou do Ministério Público. Dissolvida, paga as dívidas, apurado o ativo, enfim, o que sobrar do seu patrimônio deve ser atribuído a outra fundação que tenha fim idêntico ou semelhante. Mas nada impede que o Estatuto traga disposição ao contrário. Lembram que eu comento que antes, no vídeo anterior, nós falamos sobre associações? Vamos ver a diferença entre associação e fundação. Associação é pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas sem fim lucrativo. Associação, pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas sem fins lucrativos. Fundação, pessoa jurídica formada por um patrimônio destinado a um fim. Fundação, pessoa jurídica formada por um patrimônio destinado a um fim. Professor, o senhor está sendo muito repetitivo. Tem que ser mesmo, para que vocês compreendam o que eu estou passando para vocês. Associação, pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas sem fins lucrativos. Fundação, pessoa jurídica formada por um patrimônio destinado a um fim. Associação, a alteração do estatuto é deliberada pela Assembleia Geral, observado o quórum previsto no estatuto. Associação, a alteração do estatuto é deliberada por Assembleia Geral, observado o quórum previsto no próprio estatuto. Fundação, a alteração do estatuto requer 2 terços dos votos que não se contrarie o fim e a aprovação do Ministério Público. A alteração do estatuto requer 2 terços do voto e que não se contrarie o seu fim e a aprovação do Ministério Público. Na associação, o patrimônio remanescente é destinado à instituição prevista no estatuto. A instituição semelhante, Fazenda Pública. A fundação, o patrimônio remanescente, salvo disposição em contrário exarada no estatuto, é destinada a outra fundação de idêntico fim ou semelhante. Na fundação, o patrimônio remanescente, salvo disposição em contrário, no estatuto é destinado a outra fundação de fim idêntico ou semelhante. Na associação, o patrimônio remanescente é destinado à instituição prevista no estatuto, à instituição semelhante à Fazenda Pública. Caros colegas, nós delongamos muito esse vídeo, mas era necessário para você compreender bem o que é fundação. No próximo bloco, daremos continuidade ao nosso estudo. O meu abraço,
Que Deus abençoe, te ilumine e faça com que você alcance seu objetivo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo.